João Marcos era judeu, da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. Seu pai não é conhecido. Sua mãe, ao contrário, é citada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. A tradição diz que São Marcos foi batizado por São Pedro, de quem ele era discípulo. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu o Mestre. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascal e onde instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e os discípulos, receberam a infusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Atos, pode-se imaginar que sua família era bem situada economicamente. Ainda criança, Marcos viu seu lar ser transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, com efeito, passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo evangelho. Em Roma, Marcos também prestou serviços a São Pedro, quando este estava preso pela primeira vez. Seus préstimos foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo pedindo que este levasse seu precioso colaborador, Marcos, até Roma, para ajudá-lo na missão apostólica. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto que os demais, Mateus, Lucas e João, porém traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e os sofrimentos de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus e sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Com efeito, ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de São Pedro. E Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim começou a se espalhar o Evangelho segundo São Marcos. Marcos tinha a fé cristã em seu DNA, além de ser filho de Maria, que cedeu sua enorme casa para a igreja nascente, era também sobrinho de São Barnabé, que foi grande companheiro de São Paulo em viagens missionárias pelo Oriente Médio e Europa. Por isso, ele certamente conheceu todos os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. São Marcos é simbolizado por um leão, e isso tem um motivo muito especial, é que ele começa seu evangelho apresentando a missão do profeta São João Batista. João Batista ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Ora, nos tempos primitivos, o leão habitava os desertos e seus rugidos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Levando seu manuscrito do Evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica depois da morte de São Pedro e de São Paulo. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre, em seguida foi para a Ásia Menor e depois ao Egito. Lá pregou especialmente em Alexandria. Nesta cidade ele fundou uma das igrejas que mais cresceram. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, justamente quando celebrava o partir do pão, que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje, elas estão guardadas na famosa Catedral de São Marcos, na mesma cidade. A partir do ano 828, Veneza assumiu São Marcos como padroeiro. São Marcos, rogai por nós.